Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Antes de começar, eu acho interessante comentar como que Deus prepara as coisas para a gente. Quando eu comecei a conversar com o reverendo Giovan a respeito dessas pregações em Tiago que a gente vai começar hoje, eram na verdade nem pregações, mas um estudo que a gente ia fazer. Não tinha nem pandemia, não tinha ainda todas as provações e tribulações que a gente tem vivido nos últimos dias. E aprove ao Senhor que nesse momento a gente começasse essa série que fala muito sobre sabedoria no meio das tribulações, das provações. Então a gente vê como que Deus é bom e sabe mesmo o momento para todas as coisas. Então com isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no nosso texto, que é a carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de 1 a 4. Eu vou ler e os irmãos acompanhem, por favor. Tiago, servo do Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos fazer mais uma oração antes de começar, irmãos? Pai amado, eu clamo a Ti que fale conosco através dessa palavra. Estamos diante de tempos difíceis, de tempos de provação. Eu peço que o Senhor possa usar o pregador aqui na frente, cheio de falhas, mas para trazer a palavra verdadeira do Senhor, que nos fortaleça e nos dê sabedoria em meio a esses tempos. Eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente vai começar essa série na carta de Tiago. E essa é uma carta que ela é uma carta curta se comparada aos demais livros do Novo Testamento. Mas, apesar de curta, ela é bem complexa. Ela toca em vários temas, em vários assuntos diferentes, que todos são muito edificantes para a nossa vida. Mas a despeito dessa variedade grande de assuntos, tem um tema muito comum que é possível ver do início ao fim de Tiago. E ele busca ensinar sabedoria ao longo do tempo de provações, do tempo de tribulações que a igreja passa. Então, não muito diferente de Provérbios, de Jó e de Eclesiastes, Tiago é um livro que busca ensinar sabedoria. E especificamente a um povo passando por provações. Então, nesses tempos de hoje que a gente tem vivido, de muita incerteza, de pandemia, doença, desemprego, corrupção e tudo que a gente tem visto nos últimos tempos, essa carta ela vem falar ao coração do povo de Deus, de maneira que esses primeiros 4 versículos, eles vêm lembrar à igreja que nós temos um Deus soberano, que está no controle de todas as situações e que faz com que toda essa dificuldade, toda essa dor que nós vivemos, ela redunde em bem para nós, e ela seja motivo de alegria para as nossas vidas. Então, é isso que eu gostaria de iniciar essa meditação com vocês. Então, irmãos, eu peço que leiam comigo, a uma só voz, o primeiro versículo de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, irmãos, esse primeiro versículo a gente vê Tiago se identificando à igreja. E ele se identifica como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é interessante porque mostra uma primeira coisa que eu gostaria de meditar com a igreja, que é que o servo do Senhor é transformado por ele. Por que isso? A gente sabe, pelas Escrituras, que Tiago, meio-irmão de nosso Senhor Jesus, inicialmente não era crente no Senhor. Isso é falado
Em João, por exemplo, no capítulo 7, versículo 5, onde diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então a gente vê que em algum momento, depois da escrita, dos evangelhos, algo aconteceu e Tiago se converteu. Nós não sabemos as circunstâncias exatas da conversão de Tiago, mas a gente sabe, pelo menos, que Tiago, ele testemunhou pessoalmente a ressurreição de Cristo. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, eu vou ler para os irmãos, versículos de 4 a 8, diz assim, falando sobre Cristo: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Então aqui a gente tem um testemunho de Paulo, que Tiago, ele testemunhou pessoalmente a ressurreição de Cristo. Então a gente sabe que pela ação do Espírito e por essas experiências que Tiago teve, a vida dele foi transformada. E ele, hoje, se dirige à igreja não como um descrente ou como um inimigo da igreja do Senhor, se dirigindo aos judeus, mas como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí uma outra característica que é importante observar nessa apresentação de Tiago é o fato de que haviam duas coisas que Tiago poderia talvez ter usado para se identificar na igreja, nesse primeiro versículo. O primeiro de todos, ele poderia ter dito: Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Ou ele poderia ter virado, e como nesse tempo na igreja Tiago já era uma figura de grande autoridade na igreja de Jerusalém, ele também poderia ter dito: Tiago, pilar da igreja de Jerusalém. Haveriam vários títulos que Tiago poderia ter atribuído a si mesmo e que, de um ponto de vista meramente humano, seria legítimo para ele falar isso. Mas Tiago escolhe ser humilde e se identificar como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, até mesmo do irmão com o qual ele havia crescido, ele se identifica como servo do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê uma transformação grande na vida de Tiago ali, de descrente, que negava a Cristo, para servo de Deus, humilde, e que não se considera mais do que ele realmente é. Então, a gente vê isso. O servo do Senhor, ele é transformado pelo Espírito, e ele compreende que nada que ele faz vem dele mesmo. E tudo vem do Espírito e visa a glória de Deus. Por isso ele não tem como usurpação em momento nenhum se identificar como algo a mais que isso. Um outro ponto também importante, ainda nessa apresentação de Tiago, é um ponto, algumas vezes até de debate dentro da igreja, que é a quem Tiago estava se dirigindo quando ele se refere às 12 tribos que se encontram na dispersão. E esse é um ponto importante que leva à nossa segunda consideração, que é que o servo do Senhor é feito parte do povo de Deus. Então, existem duas interpretações para quem Tiago estava se referindo. A primeira delas é que Tiago estava se referindo apenas aos judeus convertidos, espalhados pelas nações, na dispersão. Essa é uma interpretação bem literal do que Tiago diz quando ele diz as 12 tribos que se encontram na dispersão. Contudo, uma outra interpretação possível é que ele se referia, sim, a toda a igreja, tanto judeus quanto gentios, que são feitos parte do verdadeiro Israel de Deus, como Paulo fala em suas cartas. Isso não é uma interpretação inusitada à vista de, por exemplo, Cristo, quando ele afirma, em João capítulo 10, versículo 16, ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então Cristo, quando se refere aos gentios, como essas ovelhas que não são do aprisco, dentre os judeus, ele deixa muito claro: eu vou chamá-las, elas vão ouvir a minha voz e vai haver um único rebanho e um único pastor. Então a gente vê pela Bíblia os gentios sendo considerados sim como parte desse verdadeiro Israel de Deus, esse verdadeiro povo de Deus.
Então, não seria inusitado a Tiago se referir às 12 tribos na dispersão, como os cristãos em geral. Mas com isso tudo, é importante considerar o momento em que essa carta foi escrita. E ela foi escrita no início da igreja, é uma das cartas mais antigas que a gente tem, e é um tempo antes até mesmo do primeiro concílio ali de Jerusalém, onde até Pedro ainda estava se questionando se ele devia pregar para os gentios ou não. Havia ainda essa dificuldade de interpretação, né? Pedro teve que ter uma visão quando ele foi mandado para Cornélio, para que aí sim ele tivesse tranquilidade de ir lá e pregar para os gentios. Então, dessa maneira, para Tiago, naquela época, não haveria uma distinção tão grande quando ele falava a toda a igreja em dizer as 12 tribos de Israel, porque era um tempo onde a própria igreja ainda era considerada uma seita dentro do judaísmo. Então, isso aqui não é para ser interpretado com Tiago fazendo diferenciação entre judeus e gentios, e sim como era a visão da igreja naquela época. Isso tudo, irmãos, para dizer que hoje, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, que já foi transformada pela renovação do Espírito Santo e pela conversão, ela é parte do povo de Deus. Ela é feita parte do povo de Deus, ela é considerada parte do verdadeiro Israel. Por isso não há por que haver qualquer distinção ou diferenciação entre judeus e cristãos. Portanto, essa carta de Tiago, como parte do cânon, ela é, como Paulo fala a Timóteo, inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça, e ela é sim válida hoje para a igreja de Cristo, que ela é feita parte, então, do verdadeiro Israel de Deus. Terminando essas considerações nesse primeiro versículo, vamos passar então para os outros, de 2 a 4, que é onde eu gostaria de passar um pouco mais de tempo aqui nessa manhã. Então eu vou ler para os irmãos. Versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, irmãos, Tiago ele usa uma expressão que aos nossos ouvidos carnais e humanos, ela parece um pouco estranha a princípio, porque é uma afirmação bem drástica, que é: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, tem uma intensidade nisso aqui, que vocês vão passar por várias provações, muitas provações. E tende nisso, é uma ordenança, motivo de toda alegria. Isso é um versículo que às vezes pode ser interpretado de maneiras um pouco erradas. E a gente precisa ter muito cuidado de querer dizer e entender o que Tiago estava se referindo aqui. Porque no primeiro momento é possível interpretar isso como uma espécie de positivismo, igual a gente vê em livro de autoajuda aí, né, que tem vários espalhados pelo mundo, onde basta você estar feliz, basta você pensar positivo e se manter otimista, que tudo vai dar certo e tudo vai ficar correto. E não é isso que Tiago está falando aqui. Tiago não está dizendo às pessoas não, se mantém positivo que tudo vai dar certo. Isso é mentira, isso é coisa de psicologia, de autoajuda, de carnal mesmo. Isso não é o que Tiago está dizendo aqui. Mas, por outro lado, também é preciso ter cuidado para isso não se tornar uma espécie de masoquismo, onde a alegria ela está no próprio ato do sofrimento. Então, muitas vezes, usando alguns versículos como esse como justificativa, a igreja ela glorifica o sofrimento, ela endeusa o sofrimento como se ele fosse algo que em si fosse motivo de alegria, que em si tivesse que ser buscado, como se para ser crente a gente tivesse que deliberadamente buscar o sofrimento. Não é isso que Tiago está dizendo aqui também. Então a gente vê exemplos na igreja dos monges que se chicoteavam nas costas, batiam com tábua no rosto para tentar se punir. E a gente vê isso hoje de forma um pouco mais sutil dentro da igreja, com irmãos que às vezes, eles, por entenderem que a provação é algo de Deus, eles buscam prolongar ela, ou fugir
de um alívio que eles poderiam receber. Então, desde recusa a ir ao médico para cuidar e tratar de uma doença, porque às vezes vê que a doença, não, é Deus que me deu a doença, na hora que Deus quiser, Ele vai sarar. Mas Deus deu a medicina para que a gente se cuidasse também. Então, a recusa a um tratamento médico, a recusa a uma ajuda financeira, a recusa a qualquer tipo de auxílio para aliviar o sofrimento, ela não é o que Tiago está dizendo aqui também. Por quê? Porque as provações, diferente das tentações, como o Tiago vai entrar mais para frente e falar, elas são enviadas por Deus e elas são projetadas como provas de fé para desenvolver a perseverança no coração dos fiéis. Então, irmãos, a aprovação só pode ser motivo de alegria por ser enviada por Deus. Quando ela é prolongada ou causada pelo próprio indivíduo, ela é fruto do pecado humano. Então, ela não pode ser motivo de alegria nesses moldes, nesse sentido. Somente quando a gente sabe que ela é enviada e projetada por Deus e não algo que nós estamos criando para nós mesmos. Então a gente vê isso ecoado até mesmo em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo de 6 a 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a gente leu esse texto aqui durante a liturgia hoje, e ele ecoa muito esse ensino de Tiago, que a aprovação ela tem um propósito bom em Deus. Deus, ele traz a aprovação para aperfeiçoar, para provar a nossa fé e buscar aquela fé genuína, aquela fé que não abandona a palavra de Deus, que não abandona a Cristo, e para realmente aperfeiçoar o servo de Deus. Dessa forma, a gente pode dizer que qualquer sofrimento, então, auto-infligido, propositalmente ou desnecessariamente prolongado, não é uma provação de Deus, justamente porque não parte de Deus, e sim do pecado do coração humano. A provação só pode, então, ser motivo de alegria quando a gente se lembra que, em última instância, ela não tem origem humana, ela tem origem divina. E como qualquer coisa que vem do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como Paulo diz no livro de Romanos. Então, eu trouxe também um texto da série Interpretando o Novo Testamento, do reverendo Augusto Nicodemos, onde ele comenta um pouco sobre esse texto em Tiago. Eu achei muito interessante, que ele diz assim: os judeus aos quais Tiago escreveu haviam crido em Cristo Jesus como o Messias prometido, o Salvador enviado por Deus. Estariam dispostos a continuar crendo, mesmo que Deus permitisse que eles fossem terrivelmente afligidos? O portador da fé genuína se aproxima de Cristo não pelo que Deus pode lhe dar ou recompensar, mas porque ama de fato a Cristo em quaisquer circunstâncias. É esse elemento genuíno da fé que as tribulações visam descobrir. O que os judeus cristãos da diáspora precisavam saber era que suas muitas tribulações funcionavam como testes que visavam trazer à luz esse elemento. Não eram castigos enviados por Deus, mas disciplina paterna visando o crescimento. Então, o reverendo Nicodemos faz essa diferenciação importante de que as provações enviadas por Deus, elas visavam sim provar a fé. E ainda assim, isso ainda é verdade hoje. As provações, as tribulações, todas essas dores, dificuldades, essas situações terríveis que a gente passa, elas visam provar a fé, elas visam trazer à tona a fé genuína que está dentro do coração do servo de Deus. Então, elas não podem ser vistas como castigos de Deus, como, por exemplo, os amigos de Jó tentaram convencer ele, né? Não, isso aí é porque você está em pecado, isso aí é porque você fez isso, isso e aquilo. Não é um castigo de Deus, mas é uma disciplina para aperfeiçoar o servo de Deus. E é uma diferença importantíssima, porque é aí que a gente vai... Perdão, irmãos. É aí que o cristão consegue ter alegria. Porque se ele olha para aquilo e fala, isso aqui é porque eu pequei, Deus está acabando comigo porque eu estou em pecado, porque eu estou todo errado, a gente vai ficar abativo, o servo vai ficar triste. Mas quando o servo de Deus olha para Deus e diz,
Deus está fazendo isso para o meu bem, está fazendo isso para me aperfeiçoar, então é possível ter motivo de alegria. E o versículo 4, ele reforça isso, dizendo que a ação completa da perseverança, que é a perseverança que dura até o fim, seja ao fim da provação ou ao fim da vida, ela é para gerar crentes perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, é através de provações como essa que o Senhor vai desenvolver a fé e aperfeiçoar o caráter e livrar seus filhos de suas falhas, fazendo com que ele seja mais semelhante ao modelo maior que é Cristo. Então, as provações são provas do amor de Deus para com o seu povo, e ele disciplina seus filhos como todo bom pai, como a gente leu durante a liturgia em Hebreus, e também os ensina e orienta. Então, não é somente que a aprovação, ela não é somente que ela nos aperfeiçoa e melhora, mas que ela prova o amor de Deus por nós. Então, a aprovação, né, Hebreus fala isso, para que a gente se alegrar por passar pelas provações, porque elas mostram que nós somos filhos e não bastardos. Então, ao passar por provações, o cristão ele tem essa alegria de saber, não, Deus está me aperfeiçoando, isso prova o amor dele por mim, isso prova que eu sou filho de Deus. Isso é uma alegria que o servo de Deus pode ter. E a respeito desse termo, perfeitos, que Tiago diz, né, que a aprovação visa gerar crentes perfeitos e íntegros e em nada deficientes, tem um comentário também do reverendo Nicodemos, que ele escreve, a palavra pode significar completo, inteiro ou maduro, e é provavelmente nesse último sentido que ela é usada aqui, para referir-se ao estado na vida em que os cristãos estariam prontos para encarar as provações de forma correta. Então, o que isso esclarece? Que essa busca por uma maturidade cristã, ela nasce de uma perseverança plena e constante. Então, ao perseverar nas provações, o cristão ele busca cada vez mais crescer e se tornar maduro. E é isso que carrega o cristão através das provações, esse estado de maturidade em que ele será levado por Deus. Então, quando o cristão passa por elas, não atribuindo culpa a Deus, não blasfemando, não murmurando, é aí sim que a fé dele se mostra provada, passada pelo fogo, né? E provada como o ouro. Então, Pedro, mais uma vez, no versículo 7 do capítulo 1 de sua primeira carta, vai dizer, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo final desse fogo que queima, da provação como fogo mesmo, né? Quando a gente vê, às vezes, muitas pessoas orando e pedindo a Deus para mandar fogo, mas, biblicamente, esse aqui que é o fogo que Deus manda, é a provação que vai provar a fé, que vai transformar. Ele é bom, mas ele é dolorido, ele é difícil também. E é por isso que a gente pede a Deus perseverança, para Ele mandar para a gente passar por essas provações. Então, a gente tem um exemplo de um homem que a fé dele foi aperfeiçoada através dessas provações, que é Jó. A gente estudou muito aqui na igreja, através das pregações do reverendo Jó. E ele é um homem que é interessante observar uma mudança. Até Tiago vai citar ele e a paciência dele mais para frente, no capítulo 5. Mas Jó era um homem que no primeiro capítulo do livro de Jó, Deus está dando testemunha de que ele de que ninguém há na terra semelhante a ele, porque ele é homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então a gente vê Jó como esse homem que o próprio Deus testemunha que não existe outro homem na terra que seja igual a ele. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Então, às vezes a gente pensa, mas um homem, né, considerado por Deus tão íntegro assim, tão correto, e ainda assim ele teve que passar por provações, mas a provação não é para aperfeiçoar. Às vezes a gente pensa assim, que tem gente que está tão bom que nem precisava, né, de sofrer, nem precisava de passar por essas coisas para ser aperfeiçoado. Mas a gente vê que mesmo possuindo todas essas características que Deus diz que ele possuía, e Deus não mente, e sendo um homem sem par na terra, o próprio Jó afirma, no capítulo 42, versículo 5, ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos te veem. Então o próprio Jó dá testemunho de que ele conhecia Deus, mas não conhecia profundamente, ele conhecia Deus de ouvir falar.
E a gente vê que Jó tinha alguns entendimentos a respeito do Senhor, que não eram exatamente corretos. Então, quando a gente vê Jó o tempo todo lamentando que a justiça de Deus não caía sobre o ímpio, sofrendo, embora ele fosse justo, a gente vê que de alguma forma Jó estava esperando uma justiça mais mecânica e imediata da parte de Deus, que punisse o ímpio ali agora e honrasse ele ali agora também. Então, isso vai ser mudado em Jó quando Deus questiona ele diversas vezes, né? Onde você estava quando eu criei o mundo? Observa a minha criação, observa tudo que eu criei. E deixando claro que Deus sabe o momento certo de enviar a aprovação e Deus sabe o momento certo de aliviá-la também. E Jó, então, através de todas essas provações, ele teve essa fé aperfeiçoada e ele passou a conhecer mais a Deus. E ele dá testemunho disso. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, Deus passa por esse processo, aperfeiçoa Jó, mas ele não para por aí. O que Deus faz no final que a gente aprendeu? Ele dá a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia tirado. E ele restitui a Jó e dá a alegria de volta a Jó, as posses de volta a Jó. Mas, irmãos, bastava que Deus desse para Jó o conhecimento dele. A gente vê, por exemplo, quando Paulo clama para ser livre do espinho na carne, a resposta de Deus é: a minha graça te basta. E para Jó bastaria também simplesmente conhecer mais a Deus. Tanto que Jó, ele tá de joelhos e está ali glorificando a Deus e dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isso é antes de Deus restituir qualquer coisa para ele. Mas Deus vai além e restitui a Jó tudo o que ele tinha, simplesmente porque Deus é generoso. Simplesmente que aprove a Deus ser generoso com Jó. Aprove a Deus abençoar a Jó. Ele não precisava de fazer nada disso, mas ele foi e fez. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele é bom e que ele é generoso e que ele visa sim a alegria do cristão, embora ele permita que o cristão, que o servo dele, passe por provações. Então, é justamente por entender que é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que dá aos servos dele mais do que eles merecem, mais do que eles poderiam requerer de Deus, é que há motivo de toda a alegria o passar por várias provações, porque a aprovação não vem de circunstâncias quaisquer, não vem de nós mesmos, ela vem de Deus, vem de um Deus que é bom e que projetou ela para o nosso bem. Então ela não pode ser ruim. Por isso a gente pode ter motivo de alegria sim ao passar por várias provações. Então, diferente da visão do mundo de um incrédulo, o incrédulo, ele olha para a dificuldade, ele olha para o sofrimento e ele vê circunstâncias aleatórias que aconteceram, que ele não tem controle, que ninguém tem controle sobre elas, que pode passar ou não, porque é tudo sem sentido, é tudo aleatório, é tudo fruto do acaso. Mas o cristão, não. O cristão vê que tudo está no controle de um Deus soberano e bom, e portanto ele pode sim se alegrar. E mais além disso, que essas provações são provas de amor. Então, é difícil olhar para isso, é difícil olhar para a dificuldade e olhar para o que está acontecendo, para tudo que a gente tem vivido nesses últimos dias, todo mundo tem visto e acompanhado as lutas que a igreja tem vivido. É difícil olhar para isso e falar: isso é prova do amor de Deus. Mas irmãos, a palavra de Deus dá testemunho de que Deus projeta isso com amor para aperfeiçoar a fé do cristão. Então, caminhando já para a conclusão, nesses tempos tão difíceis, irmãos, é maravilhoso que a gente possa renovar esse entendimento de Deus na igreja. O Senhor, Ele está no controle da história, Ele não perde o controle. Não é porque parece que está tudo em caos, está tudo desse jeito, que Deus perdeu o controle das coisas. Muito pelo contrário, esse caos aparente que está acontecendo é fruto dos planos de Deus para o mundo. Então, Deus não está no controle só da história geral do mundo, mas da história individual de cada cristão, de cada vida. Então, assim, a gente às vezes olha para os grandes eventos, né, para a pandemia, olha para a economia e vê nisso a mão de Deus. Fala: não, isso aqui Deus está agindo. Mas a gente não olha para a nossa dor pessoal, para os eventos pequenos que acontecem também, né? Às vezes até frutos desses eventos maiores,
às vezes a gente esquece que isso também é projetado por Deus, isso também é obra da mão de Deus nas nossas vidas, e é preciso lembrar para que a gente possa se alegrar nas provações. Então, é por isso que o povo de Deus, ele nunca pode deixar de se alegrar, mesmo passando nas provações, e pelo contrário, ele deve se alegrar pelas provações, ainda que por algum tempo elas sejam sim dolorosas e terríveis, porque isso tudo busca o bem do seu povo. Então, o nosso Senhor Jesus, ele nos disse, né, em João 16, versículo 36, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa afirmação de Cristo, ela permanece verdadeira hoje. Cristo venceu o mundo, e Ele coordena ainda hoje tudo o que acontece para o bem dos que são seus. Então, irmãos, que hoje, ao irmos para as nossas casas, ao caminharmos embora para os nossos lares, a gente possa ir com essa esperança renovada no coração, de que os desafios atuais, o povo de Deus possa olhar para eles como verdadeiros cristãos e ver neles motivo de alegria, e não como incrédulos que veem nessas coisas motivo de desespero e de desesperança completa. Que possamos realmente olhar como cristãos, olhar para a dificuldade, olhar para a dor, para tudo que está doendo mesmo, que está difícil, e dizer, isso é prova do amor de Deus, eu confio no Senhor, vai passar, seja aqui, seja lá no porvir, mas o Senhor está fazendo isso para o meu bem. Que a gente possa ir com alegria, irmãos. Eu encerro aqui, passo a palavra para o reverendo Giovanni.